O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Espelho da Verdade, um espaço criado para revelar a sua verdade. E o tema que nós vamos falar hoje toca em muitas mulheres, que é sobre o abandono de si em meio ao processo. E hoje eu vou falar sobre o quanto nós mulheres acabamos nos abandonando, perdendo de quem a gente é, por causa do processo que a gente acaba enfrentando na nossa vida. Por causa das demandas da rotina, das responsabilidades, das dores, dos dias difíceis. O quanto a gente acaba se perdendo de si e não conseguindo se reencontrar. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu tô com uma convidada muito especial, porque ela passou por esse processo e ela vai contar um pouco da história dela. E assim, a gente tem certeza que você que está assistindo, a gente vai se reencontrar, vai conseguir se identificar com a história linda que ela tem. E também para você se reencontrar. Ela se reencontrou através da dança. De repente, você não vai se reencontrar na dança, mas você vai se reencontrar em algum lugar, aonde ainda existe essa mulher que mora dentro de você, não no meio dos rótulos que você acaba tendo. E agora eu vou chamar ela para vocês conhecerem quem é ela. Muito obrigada por aceitar o meu convite, Arielle. É um enorme prazer te receber aqui com a gente, de saber da sua história, né? Por você ter compartilhado comigo a sua história. E por hoje você tá aqui falando com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito maravilhoso, né? Bem gratificante para as pessoas que estão assistindo, principalmente para nós mulheres, né? Não é puxando sardinha para as mulheres, gente, mas o mundo feminino é um mundo realmente que as mulheres em si acabam se perdendo, né, Arielle? Eu vou deixar você se apresentar agora e a gente vai entrar no nosso bate-papo. Pode começar, meu amor. Eu que agradeço o convite. Eu espero poder, com a minha história, ajudar outras mulheres a também se encontrar. Como você disse, eu me encontrei na dança, mas cada uma vai vai achar uma forma de encontrar lá dentro aquela mulher que está lá guardadinha, que às vezes se isola por causa da criança, por causa do serviço, por causa da demanda, por causa de N coisas, né? Eu sou a Arielle, sou professora de dança do ventre, já danço há 18 anos, como professora há 13, sou contadora, sou mãe do Micael, que está nos assistindo. Que lindo. E, assim, eu digo que foi de fato um desafio. Eu encontrei outra Arielle depois disso tudo. Eu gosto de falar, Arielle, que quando a gente se reencontra, a gente fala sobre identidade, né? A identidade, a força que existe dentro da gente, que muitas das vezes a gente acredita que nem tem mais, né? Principalmente quando a gente está passando por fases difíceis, por fases que a gente acredita que não vai conseguir dar conta, que não vai conseguir nem passar por esse processo. Mas o quanto a gente, mesmo ali, no meio da dor do nosso processo, das nossas descobertas, da nossa redescoberta, né? Porque tem as descobertas e a redescoberta, que você nem sabia que você era capaz ainda. E ali eu falo que nasce a nossa feminilidade. Exatamente a nossa essência de ser feminina. E dentro da nossa conversa, eu quero iniciar com você te fazendo uma pergunta que é sobre o tema do nosso programa. Na tua história, você disse que você lá atrás, a gente vai voltar lá atrás, não conseguia se perceber, você não conseguia olhar para a mulher incrível que você era. Então, você acabava olhando a Arielle pelos rótulos do que falavam sobre você, do que achavam sobre você, ou até mesmo aquilo que acreditavam que a Arielle tinha que ser.
E eu gostaria que você compartilhasse com as mulheres, com os homens que estão assistindo a gente, o quanto isso é importante e o quanto isso foi para você ter que passar por isso e como você conseguiu vencer isso, essa necessidade de aprovação e passar por esse processo difícil que às vezes tem muitas mulheres que estão enfrentando. Então, eu sempre fui muito tímida, sou muito tímida, mas assim, eu costumo dizer que a gente tem que, acima de tudo, passar por esses obstáculos que às vezes inibem a gente de fazer as coisas que a gente gosta e ser o que a gente é. Então, por conta dessa minha timidez, que eu sempre tive, eu andava de cabeça baixa na rua, eu sempre tive dificuldade de encarar as pessoas nos olhos e, principalmente, eu sempre me preocupei muito com a aceitação do próximo. E isso é algo que vem desde lá de trás, desde a minha infância, de se comparar com o primo, de se comparar com o coleguinha da sala. Eu sempre, você tem que ser a melhor, você é uma menina, você tem que usar vestido, você tem que arrumar o cabelo. E aí, isso tudo eu ficava, ai, gente, mas o meu cabelo, igual eu sempre tive cabelo enrolado, eu ficava Uhum. assim, gente, mas o meu cabelo eu não consigo arrumar. Ele não é do jeito que eu gosto. Ele tinha que ser liso, para ser bonito, ele tinha que ser liso. E aí eu ficava com isso na minha cabeça, que ele tinha que ser liso para ser bonito. E Uhum. assim, eu demorei muito tempo da minha vida para conseguir me aceitar como eu sou. E a dança me ajudou muito em relação a isso, porque a dança do ventre, posso dizer que antes da dança do ventre eu era uma pessoa e depois eu sou outra. Antes da dança do ventre, eu sempre me escondia atrás das pessoas e sempre busquei essa aceitação, principalmente e eu, Arielle, mulher, Uhum. principalmente em relação a isso. Porque eu achava que eu era feia, que eu não era capaz, eu sempre achava que a outra tinha alguma coisa que não tinha, que faltava alguma coisa em mim. E depois da dança do ventre, eu falei, gente, não preciso de nada disso. Se eu gosto de dançar, eu vou ser feliz. Ah, mas eu vou ficar com a barriga de fora, mas se ficarem olhando para minha barriga, e o que que tem? Eu sou feliz. E isso que para mim era o mais gratificante, era conseguir tocar outras pessoas fazendo algo que me fazia feliz. Eu falei, gente, então eu posso ser feliz e eu posso fazer outras pessoas felizes sem precisar mudar o que eu sou. E aí veio a maternidade. Fiquei grávida. E aí eu pensei, eu imaginei um cenário. Pensei, não, eu vou ter meu filho normal, porque eu logo quero voltar a dançar. Eu não queria abrir mão de dar aula. Então, assim, eu já fui rotulando. Mais Uhum. uma vez eu voltei lá e quis me impor limites. Vai ser assim, 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 assim. E aí veio aquele balde d'água que eu não consegui ganhar ele normal, foi cesárea. Eu morava em outra cidade, eu não tinha rede de apoio. Meu marido saía para trabalhar, saía cedo, voltava 9 horas da noite. E eu, recém-operada, com uma criança para cuidar, eu falei, e agora? O que eu faço? Na pandemia, eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Não sei, não vou dar conta. Não posso dançar, não posso sair, eu tenho uma criança para cuidar, não sei como. E aí eu fui me perdendo nesse espaço, achando que eu não seria capaz. Eu falei: "Eu não vou ser capaz. Eu não vou conseguir, esse menino não vai crescer, eu não vou conseguir dar conta de criar esse filho sozinha, sem ter ninguém para me ajudar". Eu falei: "Não". E aí eu: "Não". Aí até que um dia eu falei assim: "Não, não é assim. Eu vou conseguir, se eu tenho que conseguir". E aí eu fui. Eu fui buscando meios de superar essa dificuldade que eu estava sentindo, mas ainda faltava algo. Eu falei: "Ainda tá faltando alguma coisa". E aí quando ele tinha 6 meses, eu falei assim: "Não, eu preciso voltar a dançar". E foi quando eu voltei a dançar. E foi difícil, porque ele mamava no peito, e aí eu ficava, né, dança do ventre, a gente dança com top. Hum. E eu pensava: "Gente,
vai vazar leite. Se vazar leite e o menino lá, e se chorar, o que que eu faço? Eu falei, não, eu preciso ter o meu momento. E aí eu comecei a separar esse momento para mim, mas sem deixar meu filho de lado. Então eu consegui sim. Eu falei, eu posso conciliar. E aí ele foi crescendo e novos obstáculos foram aparecendo, como trabalhar, cuidar da casa e sempre o meu refúgio, eu sempre encontrei o meu refúgio na dança. Então assim, às vezes pode o mundo estar se acabando, mas aí eu lembro, não, eu posso ser eu posso ser feliz. E é quando eu subo no palco e eu consigo de fato esquecer tudo e ser eu. Quando eu subo no palco, eu sou eu consigo ser eu. Eu posso estar com toda a correria, com vários afazeres, tudo atrasado, mas eu não. Esse momento é meu, calma. Esse momento é meu, eu vou lá, me maqueio, me sinto bem, me sinto linda, me sinto feliz, boto meu figurino de dança do ventre, boto meu brilho e subo no palco. E é onde eu me realizo. Não que eu não me realize como mãe, mas eu preciso do meu momento, Arielle. Sim, sim. Todas precisam do seu momento, né? E é muito importante o que você trouxe, é o quanto a gente coloca expectativa. Muitas das vezes a gente se frustra porque nós colocamos expectativa em como tem que ser. Nós colocamos projeções de como tem que ser. E quando a gente se pega, quando acontece como aconteceu com você da situação, você colocou que ia ser parto normal, mas aí foi cesárea. E aí veio a frustração, porque nada saiu como você queria. Mas é porque nós realmente colocamos projeções de como tem que ser, coloca expectativa de como tem que ser, só que a gente não tem o controle do que não está no nosso controle, né? Somente no que está no nosso controle. Então, eu sempre gosto de falar, Arielle, que o que eu tenho controle fica na minha mente. O que eu não tenho, tem que ficar fora dela. Porque não tem como a gente controlar o que a gente não tem controle, né? E você trouxe uma coisa muito importante, que é o quanto você se sente a Arielle quando você tá no palco. Porque, na verdade, é o que você ama. Não que você não ame ser mãe, mas é o que você se reencontra de aqui eu posso soltar os rótulos, aqui eu posso soltar as responsabilidades, aqui eu posso soltar os julgamentos, aqui é o lugar onde eu me reencontrei e onde eu me sinto quem eu sou. Então, isso é muito importante quem está nos assistindo em saber que todos nós precisamos ter esse lugar de refúgio, esse lugar de aqui eu me encontro, aqui eu saio realmente desses papéis que eu tenho, eu saio dos meus dias difíceis, eu saio do que eu preciso, das responsabilidades que eu preciso assumir. Não é imaturidade, porque eu quero fugir. É, na verdade, uma maturidade de se reencontrar, canalizar a energia, porque a gente precisa disso. Eu gosto de falar que a nossa vida é como uma pilha. Se a gente estiver num ambiente onde você não recarrega aquela pilha, uma hora vai acabar aquela pilha. E é onde as pessoas ficam, às vezes, entram num quadro depressivo, porque aí não tem onde se recarregar, tá sempre querendo se instalar, se acomodar no que os outros acreditam, né? E aí acaba quando vê, se perdeu. Arielle, agora eu vi uma pergunta que você meio que respondeu, mas ainda não definiu, que é, quem é a Arielle fora do palco e quem é a Arielle no palco? Como que você se classificaria? Então, a Arielle fora do palco, como eu disse, é aquela Arielle tímida, mas ao mesmo tempo muito responsável e quer dar conta do mundo, do universo. Ela cuida do Mikael, ela cuida da casa, ela trabalha, ela é contadora e ela o tempo todo ela só quer dar conta de tudo. E o tempo todo, assim, o que eu costumo dizer é que uma coisa que também separa muito a Arielle civil da Arielle bailarina é que a Arielle civil, ela quer, acima de tudo, controlar tudo que está no redor e dar conta de tudo. A Arielle bailarina não, porque a Arielle bailarina, ela só é ela. Então, ela gosta de dançar de improviso, de botar uma música sem coreografar antes. Porque ela vai escutar aquela música, ela vai fechar o olho na hora de um taksim, que é aquele solo do instrumento, vai fechar os olhos e vai deixar só a música levar. É aquele momento que eu consigo desconectar de todo mundo externo e simplesmente ser eu. Então, essa é uma grande característica que a Arielle bailarina tem, que diferencia ela da Arielle civil. Ela simplesmente deixa a vida levar ela. Deixa acontecer, deixa os momentos acontecerem, deixa a música levar ela.
A Arielle civil, não. Ela é controladora. É a parte que você se desconecta, né? Da Sim. pressão e deixa a vida fluir. E é onde a gente deveria ser o contrário, né, Arielle? Deveria ser assim no nosso dia a dia, mas cadê que a gente consegue, né? Não tem como. Em que momento da sua vida você percebeu que estava esquecendo de si? Foi só na parte da maternidade? Ou teve algum momento da tua história que você viu que você já estava se perdendo de si e quando você deu conta, você falou, já nem sei mais quem eu sou? Teve algum momento? Então, eu acho que o que faz esse marco na minha vida, o marco inicial, é de fato quando eu comecei a dançar com meus 18 anos. Porque eu descobri uma Arielle que eu não descobria antes. Eu não sabia da existência daquela Arielle que conseguia se desligar de tudo e simplesmente não ter vergonha do corpo dela, não ter vergonha do cabelo dela. Só queria estar ali. Acho que esse é o marco inicial, é quando eu comecei a dançar, porque depois disso eu nunca mais consegui largar a dança. A dança sempre me acompanhou na minha vida. E aí o desafio foi porque quando eu ganhei ele e ganhei de cesárea, eu tive que me afastar um tempo para eu poder me recuperar. E a minha primeira apresentação num festival presencial foi 1 ano depois que eu ganhei ele. E festival sempre foi uma coisa que eu sempre amei. De subir lá, e aquele nervosinho, aquele friozinho na barriga. E isso, para mim, sempre me alimentou. Foi algo que, assim, sempre me cativou isso. Eu gosto. Para algumas pessoas pode ser só, é concorrência, isso, aquilo. Não, para mim, é de mim comigo mesma. Eu gosto de olhar os vídeos dos festivais e ver o quanto que eu evoluí, quanto eu amadureci de um para o outro, de um vídeo para o outro, de um festival para o outro. Então, eu só consegui fazer isso praticamente 1 ano depois do meu filho. Então, assim, foi 1 ano que eu tenho ali de lacuna que eu já estava em casa, em desespero. Eu já não sabia mais quem eu era. Literalmente, eu vivia só para ser a mãe do Mikael. Você trouxe um assunto muito importante, porque eu converso com diversas mulheres que passam pelo processo da maternidade, esse processo realmente de ter que ficar mais pro lar, ter que cuidar da parte da maternidade, da casa. E a pergunta que eu quero te fazer é: como que você conseguiu conciliar isso dentro do teu emocional e manter, de repente, essa chama acesa de voltar? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque tem pessoas que nesse período desistem. Acabam achando que não podem mais, ou até mesmo, isso já não é mais para mim. Então, dentro dessa limitação que você teve, em algum momento você pensou em desistir, mesmo que você tenha falado, né, que se perdeu, mas você acreditou em algum momento que não poderia voltar? Teve isso? Teve. Eu achei que eu não poderia voltar. Como eu digo que até hoje, mediante assim, a todas as dificuldades do dia a dia, tem dia que eu acho que não vai dar. Eu não. É loucura. Tem dias que eu penso, não, eu vou sair da dança, isso me toma muito tempo. E o dinheiro financeiro também, porque quando a gente dança, a gente tem um investimento, que eu digo que é um investimento conosco, é um investimento com a gente, mas é um investimento que é necessário. Uhum. Então, nossos figurinos são caros, maquiagem, cabelo, tudo isso. Mas assim, você tem que pensar também. Se você não fizer algo para você, para si, se você só pensar nisso, não fazer algo para você, para si, como que você encara o dia a dia? Como é que você tem forças? Então, sim, eu achei que eu não ia conseguir voltar, como às vezes ainda tem vezes que eu acho que não vai dar mais, não vai dar para conciliar mediante a todos os obstáculos que a gente tem, mas assim, eu tento manter muito a minha cabeça firme. Às vezes é questão de dia, sabe? Aquele dia que a gente não tá muito legal, mas aí é amanhã que eu me olho no espelho e falo, não. Você não pode se entregar, você precisa desse momento. Você precisa, é o que te faz feliz, é o que te dá energia. Você precisa de algo que te tire de toda a pressão do dia a dia. E é aí que eu me olho e falo, não posso desistir, eu preciso. É onde eu encontro a minha válvula.
Que incrível. E, Arielle, dentro dessa tua percepção de trabalhar a tua mente, você acredita que o trabalho na mente é muito importante para que a pessoa ela consiga dominar até mesmo esses pensamentos diante da situação que ela está vivendo? Porque eu sei que os pensamentos, olhando a tua situação, aquilo dali, acaba vindo muito forte, mais do que os teus sonhos, mais do que aquilo que você sabe que você já venceu. Como que é isso para você? Como que você consegue trabalhar isso e continuar focada? Eu não sei dizer exatamente. Eu só simplesmente me lembro daqueles momentos felizes. Toda vez que eu tô assim, muito para baixo, ou que eu tô me sentindo muito pressionada de toda a carga do dia a dia, eu tento me lembrar. Eu tento me lembrar daqueles momentos. Às vezes eu abro o armário, eu olho lá meu figurino guardado no armário. Eu olho um vídeo, às vezes passa um vídeo, vai passar o feed do Instagram, a gente vê um vídeo antigo, uma foto, a gente vê vídeo de alguém dançando. E aí acho que é nesses. Como é que eu posso dizer? Nesses pontos que eu tento me lembrar e me recordar de como aquilo me faz bem, para tentar superar aquilo que tá me deixando para baixo. Arielle, muitas mulheres não dançam. E isso é muito conectado à nossa feminilidade, né? A dança, o balanço, né? Como você disse, essa sensação de acolhimento, de eu estou aqui, presente no aqui e no agora. A dança, ela realmente nos convida para isso. Até mesmo que você tem que ficar atenta às coreografias, a tudo que vai ser proporcionado, a música. Então, trabalha a sua atenção realmente ali. Mas o que você diria para as mulheres que não dançam? Qual é o primeiro caminho para ela dar um passo de se reencontrar em algum lugar? Eu acho que o primeiro passo é ela saber o que faz ela feliz, o que faz ela ser ela mesma. E isso eu não estou dizendo no profissional, a nível de estudo, não, nada disso. Eu estou falando em questão de em que momento que eu consigo ser eu, que eu consigo me libertar, me liberar de qualquer carga que você possa estar tendo diária. Eu acho que o primeiro passo é esse, é a pessoa saber o que faz ela ser livre, ser ela mesma, sem precisar passar por nenhuma aprovação. Acho isso também muito importante. Ela conseguir ser ela sem buscar uma aprovação. Perfeito. E você acredita que toda mulher deveria encontrar um lugar de se reencontrar? Seja no autocuidado, seja na autoestima, seja na terapia, seja na dança, seja no que ela quisesse tentar, porque teste, né? Tem pessoas que às vezes nem sabem o que gosta. Sim. Você acha que isso é fundamental para que a mulher ela pudesse realmente ser lembrada todos os dias? Espera aí, hoje eu não tô legal, mas aí tem isso que vai me lembrar. Hoje eu tô achando que eu não vou dar conta, hoje eu tô querendo ficar mais quietinha, eu não tenho mais energia para fazer as coisas, eu vou ficar aqui fazendo a minha rotina já. E aí tem esse ponto de partida de lembrança, você acredita nisso? Acredito. E é essencial que a mulher busque isso, busque o que faz ela feliz, o que faz ela ser ela. E tenta se lembrar desses momentos. Toda vez que você estiver para baixo, né, não estiver legal, tenta lembrar desses momentos bons, do que te faz feliz, do que faz você ser você mesma, o que te faz ter energia de levantar de manhã. E não... Eu vou me arrumar, eu quero me sentir bem, eu quero ser feliz, eu quero ser eu. Acho isso muito importante. Acho que todas têm que buscar isso. E para aguçar vocês é tentar procurar até a dança, ou seja lá o que você queima no seu coração, de ter ali a sua essência aflorada. Eu quero convidar vocês a assistirem agora um vídeo da Arielle num festival, onde ela vai contar depois o que aconteceu nesse festival, o que esse festival marcou na vida dela. Produção, pode soltar o vídeo. Oh
Gente, que incrível, né? Eu fiquei apaixonada, parabéns. Obrigada. Parabéns várias vezes, gente, não só pela dança, pela coreografia, mas por tudo que ela passou no processo desse festival, né? Foi onde ela voltou realmente à atividade para sua feminilidade, depois de ter que passar pela maternidade e ter que lidar realmente ali pelo processo do corpo, pelo processo de estar amamentando, pelo medo de vazar leite, pelo processo de não ter conseguido treinar o tempo suficiente que precisava ser treinado por causa da demanda de ser mãe de um bebezinho ali. E por ter, mesmo assim, se permitido a estar ali e, como vocês puderam ver, feito esse trabalho incrível. Mas ela mesma vai falar para vocês agora tudo que ela passou, que ela estava aqui com os olhinhos cheios de lágrimas, lembrando desse processo, lembrando dessa fase que ela realmente teve que passar, mas que ela se permitiu a estar. Arielle, conta pra gente esse misto de emoções que você sentiu ali, tanto se preparando para estar nesse festival, quanto também estando no festival. Então, como eu disse, né, quando eu engravidei e aí depois eu ganhei ele, eu tive que ficar um tempo afastada. Então, assim, eu costumo dizer que eu guardo esse vídeo com muito carinho, porque esse festival em si, essa apresentação, esse dia foi muito importante para mim, porque eu não, tudo que a gente já falou, né? Eu tava com medo o peito latejando, com medo do peito vazar. O corpo não me dava a resposta que eu queria, porque eu ainda estava reencontrando minha musculatura. Tinha musculatura que não tinha sido ativada ainda por conta da cesárea. Então, assim, é um processo, literalmente é um processo. Só que não dava mais para esperar. Chegou uma hora que eu olhei no espelho e falei, não, eu preciso voltar, eu preciso desse gás, eu preciso dessa bateria. E eu falei, é a primeira vez que eu vou para o festival para me desafiar, principalmente me desafiar, porque eu precisava daquilo. Foi desafiador tá ali, treinar, tá ali, subir. Levei ele no intervalo da apresentação lá, com medo do strass, do sutiã machucar ele, dei mamar para ele, mesmo com a roupa de dança do ventre. Então, assim, sim, dei a atenção que meu filho precisava. Depois que ele estava alimentado, ele estava bem, tá, agora é meu momento. Foi a hora que eu subi e falei, não, eu preciso disso. Eu preciso desse momento de novo. Então, assim, mesmo vendo o vídeo com várias autocríticas, né, que a gente olha, fala, nossa, olha esse braço, olha esse quadril travado. Ao mesmo tempo, eu olho com muito carinho e falo, eu venci. Venceu muitas coisas, né? Muitas coisas. Como eu pude, eu só falei um pouco do que ela me trouxe, né? Fora o que ela mesmo passou ali nesse misto de coisas. E é muito importante a gente trazer isso, porque a gente às vezes idealiza quando a gente olha as coisas e fala assim, nossa, a vida dela é perfeita, nossa, como ela conseguiu dançar, como ela conseguiu conciliar a maternidade. E aí as pessoas não olham o processo por trás do que você teve que vencer, do que você teve ali que aguentar por dentro. Quando as pessoas não conseguiram te olhar por dentro. Tava olhando a dança, mas não olhava quem era a Arielle, o que tava tentando te sabotar, né, para poder tentar te distrair. Mas parabéns, isso é muito importante. Eu gostaria de te fazer uma pergunta agora, Arielle, que você respondesse pra gente como mulher, para uma outra mulher, a extrema importância da gente se reencontrar e se olhar com amor. Isso fez diferença também pro seu lado profissional, com o seu lado também da maternidade, até mesmo do seu lado no seu relacionamento? Isso mudou muita coisa quando você voltou? Porque tende, quando a gente tá vivendo esse processo, a gente fica mais estressada, parece que a gente não quer conversar com ninguém, parece que a gente tá mais ansiosa, quer se trancar, quer chorar. É um misto de emoções, né? Sim. Quando você voltou, você sentiu essa diferença do poder que teve de você voltar para aquilo que você gostava? Com toda certeza. E eu digo que assim, quando você consegue se encontrar, é literalmente a hora que você olha e fala assim: eu sou forte. Sim, eu sou forte, eu sou muito forte. E, e a hora que você consegue, de fato, cuidar, para você entender que para cuidar do outro, você primeiro precisa se cuidar.
Isso é muito importante. E às vezes a gente esquece, acho que esse é o maior desafio, que eu acho que principalmente na maternidade, a gente esquece de se cuidar, porque a gente fica tão focado em cuidar daquele serzinho que está ali, que a gente esquece de se cuidar e a gente esquece que se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Então, com toda certeza, depois que eu conseguir virar essa chave do eu preciso dar a volta por cima. Eles precisam de mim e eu, principalmente, preciso de mim. Então, primeiro eu tive que me cuidar para eu ter força para poder cuidar do meu serzinho de novo. Que linda. E responde pra gente, quantos aninhos o Mikael tem hoje? Hoje ele tem 4. E como que ele vê, né, tuas apresentações? Como que ele reage? Conta pra gente. É engraçado, porque assim, ele tá naquela fase de não ter muita paciência ainda, né? Então, a gente teve uma apresentação, uma amostra das alunas, e era engraçado, porque ele não conseguia se concentrar, né? 1 hora de espetáculo, uma criança de 4 anos, é um desafio, né? Então, ele ficava lá, mexendo no celular, no tablet, olhava o mosquito, né? Se distraía, mas na hora que a mamãe entrava, ele parava e ficava quietinho vendo. E aí, eu conseguia ver ele sentadinho ali na primeira fileira, me vendo. Então, todas as vezes que eu dancei, ele ficava paradinho, me olhando. Que gracinha. Isso é muito fofo. É o maior fã seu, né? Ele é. É o fã número 1. E, Arielle, hoje vamos falar do lado bailarina, né? O que você hoje conseguiu impactar de vidas, trazendo a tua história e também sendo professora e mostrando para as mulheres, até mesmo que decidiram se permitir dançar, mas que às vezes quer não ir mais, quer não fazer mais, ou até mesmo vai, mas não tá ali entrosada na dança, no ensaio, tá longe. O que a Arielle já vivenciou ali e que pode trazer pra gente como exemplo do quanto isso ajuda realmente, não só você, porque eu falo que quando a gente vive uma experiência, as pessoas tendem a falar assim, mas com ela, isso aconteceu com ela, comigo não vai acontecer dessa forma. Mas teve outros casos que você viu que realmente ali pôde ajudar a dança, foi como que eu vou te falar? O resgate dessas mulheres? Com certeza. Ao longo desses 13 anos ensinando, a gente escuta muita história, né? E assim, às vezes a aluna chega lá meio tímida, meio quieta, e aí você não sabe a história daquela pessoa, né? Você passa, né, o que você tem que passar, e aí no decorrer dos dias, dos anos, né, você começa a se envolver na história das alunas, e aí você tem muito mais do que alunas, né, você passa a ter amigas, né, então eu costumo dizer que assim, as minhas alunas não são só minhas alunas, né, são minhas amigas, e eu amiga delas, e assim, a gente se ajuda muito, a gente tem essa característica, a gente se ajuda muito. Uma dá força para a outra, porque todas nós temos as nossas dificuldades diárias, mas acima de tudo, ninguém larga a mão de ninguém, que a gente costuma dizer. Ninguém larga a mão de ninguém no grupo. E a gente escuta histórias até de pessoas que venceram a depressão graças à dança. Então, assim... Eu digo que a gente vai além da sala de aula, né? A gente não é só professora, né? A gente vai muito além. Eu gosto de falar que profissionais como você, como cabeleireira, como manicure, toda profissão em si acaba sendo um pouco psicólogo, né? Acaba fazendo meio que uma prévia terapia, porque na verdade a gente se aconchega, a gente se reencontra, porque parece que nós já vivemos experiências diferentes, mas vivenciando a mesma experiência, só que cada um numa proporção emocional. Por exemplo, eu passei pela transição, passei pelo reencontro, né, na minha maternidade, tive esse lado que você passou, mas só que eu passei de um jeito, no meu emocional, você passou do seu, mas de uma certa maneira todos nós passamos por alguma ocasião muito parecida. E a outra pergunta que eu quero te fazer teve alguma aluna sua que te marcou e que te deu ainda mais gás de persistir? Eu digo que todas elas, principalmente hoje, as minhas avançadinhas da turma das 7, são alunos que estão comigo há mais tempo, né? Então, assim,
não que eu não tenha um carinho especial por todas, mas assim, eu digo que essa turma de 7 horas são meninas que estão comigo há mais tempo, então assim, a gente acaba se envolvendo mais no dia a dia delas, né? Então assim, de fato, a gente escuta, né, várias histórias de dificuldade financeira, dificuldade em casa, maternidade também, conciliar a maternidade. Tem a minha gravidinha que ia estar aqui hoje com a gente, mas passou mal, não pôde vir. Então, assim, eu digo que toda a história de todas elas, assim, principalmente dessas da turma de 7, até porque são meninas mais maduras, essa turma de 7 horas. Então, são literalmente mulheres que estão vivendo o dia a dia que a gente também vive, né? Então, assim, eu me envolvo muito, e a história... Todas elas eu tenho alguma história guardada em particular. E, assim, eu digo com convicção que a dança ajuda cada uma delas dentro do propósito de cada uma com a dança. E, inclusive, elas são as mais assíduas, elas não faltam, e elas brigam comigo quando não tem aula na segunda-feira. Então, elas precisam, assim como eu, elas precisam da dança, elas falam isso para mim. Ai, mas feriado, ai, mas essa semana não vai ter, então vamos marcar alguma coisa pra gente poder se encontrar e dançar, porque também se encontram da mesma forma que eu me encontrei. Que lindo. E é muito importante a gente trazer isso, né, Arielle, porque eu falo que quando você tem um lugar para chamar de meu, é o famoso assim, aqui eu me encontro, aqui eu me permito, aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto acolhida, aqui é como se eu me sentisse protegida de tudo que me sufoca. Essa que é a verdade. Porque hoje a gente vive em um mundo tão acelerado, hoje a gente vive num mundo tão assim imediatista, um mundo de tantas comparações, de tanto individualismo, que quando você encontra realmente ali um lugar onde as mulheres estão ali unidas, principalmente mulheres, né? A mulher, ela tem disso de, às vezes, uma querer ser melhor do que a outra, uma querer competir com a outra. Só que, na verdade, quando uma mulher realmente se une e entende que é uma ajudando a outra para a outra, cada uma tem sua essência. A Arielle é professora, mas ela tem uma essência, eu tenho uma outra essência. E o quanto isso é importante. E a outra pergunta que eu quero te fazer está exatamente nisso. Já aconteceu dentro do seu processo, sendo bailarina, sendo contadora, sendo todos os rótulos que você tem, né? De alguém tentar te diminuir e por alguma ocasião e você ter realmente aceitado o rótulo? Já aconteceu, sim. E diga pra gente qual foi o momento ou o lugar. Então, na dança, isso acontece bastante, né? Principalmente quando a gente já é profissional e participa de festivais, né? Porque dentro do festival você é comparado com outras bailarinas, né? Não tem como, né? É um festival, né? Só tem 3 colocações ali, alguém vai ganhar. Então você é comparada. E sim, já aconteceu de eu estar passando por alguma dificuldade, mas ali firme, e aí a pessoa virar para mim e falar assim: ah, mas tu já pensou em desistir da dança? Às vezes não é mais o momento, você já passou dessa fase. Olha. Você já tá... Será que você já não tá em outra? Será que você ainda tem idade para dançar? Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, você ainda tem idade para dançar? Gente, eu não tenho idade para ser feliz. Não tem idade para ser feliz. Você dança com quantos anos você quiser. É a criança, é a jovem, é a senhora. Então, assim, já aconteceu nesse sentido, na dança e no meu serviço também. Como, né, porque minha profissão, né, hoje principal, que mais, né, que eu mais dedico tempo, vamos dizer assim, é a profissão de contadora. E sim, eu já trabalhei para outras pessoas e já aconteceu de colegas de trabalho, até patrão mesmo, virar e falar assim: ah, mas você dança, mas você não acha que isso pode atrapalhar? Seria um tempo que você poderia estar produzindo, ou você poderia estar fazendo suas coisas de casa. Você acha mesmo que vale a pena?
não é isso que te dá o retorno financeiro que você precisa. E aí essa que é a questão. Eu não busco na dança retorno financeiro, eu busco na dança retorno emocional. A dança, para mim, é o meu refúgio emocional. Então, não me importa. É claro, né? Tudo tem um limite. Mas, né, igual você não vai deixar de fazer seus afazeres para dançar, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que tirar aquele momento para aquilo que te faz bem. No meu caso, é a dança. E você trouxe uma coisa importante que é a idade, ou até mesmo o corpo, ou até mesmo, eu me encontro dessa forma, eu não vou conseguir. Eu tenho a cintura dura, eu não tenho molejo, eu não sei dançar, sou meio perdida. O quanto a gente, às vezes, nem se permite e acaba colocando rótulos na gente mesmo, antes mesmo de tentar, né? Sim. Então, isso que você trouxe é muito importante, que a gente traga realmente uma visão mais ampla de por que eu não vivi essa experiência? Por que eu não vi primeiro? Por que eu não fui ver se eu não consigo? Eu já tentei? É muito importante que a gente traga isso, Arielle, porque é muito fácil a gente falar, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho idade, eu não tenho corpo. Como hoje é estar aqui uma grávida, né, que vai ganhar neném em abril, ela ainda dança, ela tá ali super ativa, tem uma rotina também bem agitada. E aí a gente começa a olhar quanto a limitação existe dentro da gente, porque como que essa grávida, né, consegue conciliar a sua vida que ela tem na gestação, ainda se comprometer de dançar e ainda não deixar de ser quem ela é, do que ela quer viver. Ou seja, ela poderia, tô grávida, tenho meus compromissos, agora não é momento. Quando eu voltar, né, ganhar um neném, é um tempo que eu continuo. Mas não o quanto isso realmente fez bem para ela e do quanto ela quer persistir. E isso é muito importante pra gente, para que quem tá assistindo a gente entenda. Não existe idade para começar. Não existe idade para você fazer aquilo que gosta. Não existe idade, não existe corpo, não existe uma forma, né, ideal, uma receita. Porque hoje as pessoas acreditam que precisa ter um jeito certo de dançar, um jeito certo de começar, ou até mesmo espera alguém fazer algo por essa pessoa. E isso não vai acontecer, né, Arielle? A gente sabe que se você não decidir, se você não lutar, se você não acreditar nos seus sonhos, se você não acreditar em você, se você não persistir, nada acontece. O sonho, eu gosto de dizer que sonho existe para todos, mas realizar é para poucos. Porque sonhar todo mundo sonha. Mas realizar precisa ter ali escolhas diárias, constância, discernimento. Você precisa não deixar realmente a peteca cair, né? Tem que estar ali o tempo todo. A gente acha que a gente não é dançarino, mas malabarismo que a gente faz, né? De não deixar a peteca cair, principalmente mulheres. Eu gosto de falar que eu tô para inventar uma imagem para colocar no meu Instagram do quanto representa a gente mesmo, que a gente nem percebe. Quantas vezes a gente parece que quer ter vários braços, várias pernas, várias cabeças, mas na verdade a gente só precisa ser quem a gente já é, né? E assim, Arielle, eu queria te fazer uma outra pergunta. Hoje, dentro da tua vida, dentro da sua rotina, você acredita que esse momento que você tem para você, junto com as meninas, isso te fortalece como mulher? Na tua feminilidade? Te lembra todos os dias a importância de você cuidar de um cabelo, cuidar de uma sobrancelha, cuidar de uma unha? Coisas que às vezes a gente, dentro de casa, a gente nem percebe, né? Porque a gente faz meio que automático. Parece que a gente tem ali de forma inconsciente um pensamento assim, pra que eu vou fazer uma unha? Eu não vou sair de casa. Pra que eu vou fazer esse cabelo? Ninguém vai me ver. Pra que eu vou pintar o cabelo? Quando eu for sair ou tiver uma coisa especial, eu pinto. O que isso... Você viu essa diferença? Faz sentido isso pra você também? Faz muito sentido. Eu tô até rindo por causa disso, porque eu sou exatamente assim, né? Se eu estiver longe da dança, por qualquer motivo, eu precisar me afastar dos palcos ou do estar com as meninas, né? Porque eu também tento, é o que eu tô dizendo, né? Ali, né? Uma dá força para outra. Então, assim, o tempo todo a gente tá unida ali em prol. E aí eu tento estar bem também ali, igual eu costumo dizer que meus problemas de casa, do serviço, fica no serviço, fica em casa. Aquele momento que eu tô com elas é um momento com elas, meu com elas, né? Então, por mais que a gente divida esses momentos, aquele momento da sala de aula é pra gente conseguir extravasar e esquecer o que pesa na nossa cabeça. E é engraçado, porque se
se eu não tiver apresentação, se eu não tiver que dar aula, eu esqueço de pintar o cabelo, aí a gente esquece de fazer progressivo, a gente esquece de pintar o cabelo, a gente esquece de fazer unha. E aí, quando a gente vai dançar ou a gente vai sair para ir para aquele ambiente, a gente pensa, nossa, mas eu vou assim? Não, eu não vou assim. Eu preciso me arrumar, né? Mas não se arrumar no nível de aceitação. Eu sempre digo isso. Não é a nível de aceitação do outro, mas é de você com você mesma, de querer estar bem para aquele momento. Você está tão bem que você quer estar bem para aquele momento. E aí é aí que eu lembro de fazer a unha, de fazer o cabelo, senão, realmente, se eu ficar só enfiada dentro de casa, eu esqueço de tudo isso. E para você ver o quanto a gente não percebe que a gente faz isso de forma assim meio que automática, porque toda mulher faz isso. Mas o quanto a gente entenda, né, que dentro de casa também é um lugar onde a gente tá com a gente mesma. A gente precisa ser apresentável pra gente mesmo. Peraí, hoje eu vivi um dia extraordinário. Cara, eu lavei louça, lavei roupa, cuidei de criança, mas tô bem. Sobrevivi, né? Mas a minha unha tá feita, meu cabelo tá feito. Mas isso é questão da gente mesmo se auto-perceber, sabia? Porque às vezes a gente acha que quando a gente vai sair ou quando a gente vai estar num ambiente com mulheres ou outras coisas que a gente vai fazer, é só mesmo se apresentar de um jeito que a gente se sinta bem para poder mostrar que a gente tá ali realmente ali bem com a gente mesmo. Presente. Exatamente. Minha unha tá intacta, meu cabelo tá bom, pelo menos eu vou estar bem apresentável, né? Mas o quanto a gente dentro de casa, a gente às vezes não se permite viver isso. Sim. Arielle, conta pra gente a experiência que tem, né, das mulheres de passar pelo teu estúdio, pelo estúdio lá onde você dá as aulas, como que funciona as aulas. Porque se algumas mulheres estiverem interessadas em fazer, né, viu a sua apresentação, se sentiu conectada, quer sentir, né, viver essa experiência, peraí, eu não sei dançar, mas eu vou tentar me permitir ir lá na aula dela, fazer uma aula experimental, ver se realmente eu me conecto, se eu consigo me reencontrar ali, ou tentar, né, outra coisa, mas se permitir. Como que as pessoas te acham, como que funciona? Eu dou aula na Academia Movimento Artecia. É no centro da cidade, fica ali perto da UCP, fica na rua Buenos Aires, 69. Procura a gente no Instagram, pode me chamar no direct, que aí eu passo maiores informações. Mas, assim, um ponto muito importante que eu gosto de falar das aulas é do ambiente das aulas, que isso também é muito importante. Porque lá no Movimento, a gente é uma família. A gente costuma falar que ali é a família Movimento. Já é o nosso rótulo da família Movimento. Então, ali, a gente literalmente tem um ambiente agradável para estar ali e ser nós mesmos, né? Porque, às vezes, você busca alguma coisa e você acaba caindo em lugares tóxicos. E aí, isso também é muito preocupante, né? Você saber aonde você busca esse seu reencontro também. Então, assim, eu não tô puxando sardinha porque eu que dou aula, mas, assim, eu digo que todos que fazem aula ali na Movimento, que fazem parte da família Movimento, são muito felizes. Eu digo isso. Já é característica do nosso espaço. Então, assim, minhas aulas é na segunda-feira, às 18 horas e às 19 horas. E estou abrindo uma turma iniciante agora, às quartas-feiras, às 19 horas. Então, quem quiser fazer uma aula experimental, sem compromisso, ver se faz sentido, se gosta, se sente parte desse ambiente, né? É muito bem-vinda, muito bem-vindo. Lá também faz aula para o homem, também participa? Pode também. Também, antigamente, existia muito isso, de só mulher pode fazer dança do ventre. Isso já ficou no passado. Homem, mulher. Hoje em dia, você tem que ser feliz. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, né, se já tá terceira idade. O negócio é ser feliz. E fazer o que quer, né? Exatamente, fazer o que quer. Arielle, o que você diria para as mulheres que às vezes estão nos assistindo ou vão nos assistir, que se encontra cansada, sobrecarregada, perdida? Qual o primeiro passo que você diria para elas começarem a não se perder no processo?
Eu acho que é se permitir, acho que a palavra certa é essa, se permitir. Se permitir a novas experiências, né? Para você poder realmente encontrar aquilo que faz sentido para você, né? Que te faz ser livre, que te faz ser feliz. Acho que o primeiro passo é esse, se permitir. Experimentar, né? Novas modalidades de dança, yoga, né? Enfim, né? Se permitir. E se você pudesse resumir esse nosso bate-papo em uma palavra, qual seria? Eu sempre surpreendo vocês, né? Sempre. Adoro. Que resumisse esse bate-papo, que é exatamente o título, Como Não Se Abandonar de Si no Meio do Processo. E de tudo que a gente contribuiu aqui, que a gente falou, o que você diria? Acho que força. Força. Somos fortes, força. Que linda. Gente, e assim estamos chegando a mais um final desse episódio do programa Espelho da Verdade. Eu espero que você que esteve aqui com a gente, assistiu esse bate-papo, tenha ali aceitado realmente ali a se permitir a viver experiências novas, a não se perder no processo, a se reencontrar, fazer aquilo que você goste para você se sentir conectado consigo mesmo. Não é dentro só dos rótulos que você tem, da profissão que você tem, principalmente nós mulheres, o quanto é importante nos permitirmos a viver novas experiências, a viver aquilo que queima o nosso coração e faz com que a gente seja feliz, como a Arielle mesmo falou, né? O importante é ser feliz. A pergunta que eu quero que você reflita nessa noite é: o que eu estou sendo impedida de fazer, o que eu não estou me permitindo fazer, que vai me trazer felicidade? O que está do outro lado do medo que eu não consegui acessar porque eu não tive a coragem de dar o primeiro passo? Eu quero que vocês analisem essas duas perguntas e se responda com muita verdade e com muita honestidade, porque isso às vezes vai mostrar para você que às vezes se encontra que não está conseguindo, que não é capaz, respostas que você nem sabia que morava aí dentro. E assim finalizamos mais um quadro do Espelho da Verdade. Arielle, queria te agradecer, foi maravilhoso. Eu falo que 1 hora é pouco tempo, né? Pra gente conversar, pra gente fazer tudo que tem pra fazer, mas foi uma honra te ouvir e ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a minha história toque outras mulheres, que elas também possam se reencontrar assim como eu me reencontrei. Que linda! Beijo, gente! Fica com Deus. Boa noite.